Olá candidata, tudo bem com você? Eu, para quem não me conhece, para quem me conhece, sou o professor Marcos José de Atualidades. E a gente vai começar aqui hoje, né, a nossa intenção aqui do NEAF, a minha também, é começar aqui com você, trabalhar uma questão que é feita pela CESP para o concurso da Caixa Econômica. E para quem conhece a CESP sabe que as questões elas são de um grau muito difícil. Então a intenção é demonstrar para você que ainda não conhece o trabalho do NEAF e também para você que já conhece o trabalho do NEAF, como é que nós vamos futuramente trabalhar questões da CESP de atualidades e colocar isso para que possa ajudar você a estar bem nesse concurso, tá bom? Então vamos ao texto que traz aqui uma questão de política e relações internacionais do Oriente Médio, né, que a minha intenção também é justamente trazer uma questão sobre o Oriente Médio, porque ela é complexa e complicada, já para dar aquele impacto para você, tá bom? Então vamos ao texto, vamos lá. Aqui nós temos um texto, então, que trabalha, que se fosse colocado numa prova, seria muito complexo, porque o texto está falando sobre a Conferência de Paz que está sendo realizada na Suíça, né, em Genebra, e justamente sobre uma região, né, sobre um país que vem há 3 anos provocando muita surpresa em todo o mundo, que é a questão da Síria. A questão da guerra civil da Síria. Então, vamos ao texto, você já deu uma olhadinha aí, já está mais ou menos entendendo aonde a gente quer chegar. Você tem aqui, olha, por exemplo, a palavra aqui, a ONU, o Ban Ki-moon, que é o secretário-geral da ONU, tá? A Conferência de Paz a ser realizada na Suíça, muito bem. Então, candidato, é assim. Onde eu quero chegar colocando esse texto para você? Nós vamos agora apresentar várias questões para testar o seu conhecimento sobre essa Conferência de Paz em Genebra, que vai tratar sobre uma possível paz na Síria. E é lógico que o Irã, como aliado da Síria, ele foi convidado pela ONU, né? O Ban Ki-moon deixou claro que convidaria o Irã. E o Irã gostou de ser convidado, só que passado 2 dias depois o Irã foi desconvidado. Tá bom? Isso repercutiu no mundo inteiro, a imprensa de vários, né, do mundo inteiro repercutiu isso, porque não ficou muito claro, mas depois eu vou explicar para vocês por quê. O Irã foi desconvidado, tá bom? Então suponhamos que caísse um texto como esse, e aí viriam as questões como a CESP gosta de trabalhar, tá bom? Então vamos à primeira questão. Mediante o texto, marque certo ou errado para cada afirmativa. Como convidada da conferência, Israel aceita a inclusão do Irã porque o país xiita, Israel não aceita a inclusão do Irã porque o país xiita é a favor do governo ditatorial de Assad, né? Bashar al-Assad. Então, vamos trabalhar um pouquinho aí, um minutinho essa questão. Israel deixa claro que não apoia a inclusão do Irã na Conferência de Paz, porque isso, para quem não sabe e para quem sabe, né, Israel e Irã não têm relações diplomáticas, são inimigos declarados, tá bom? Então, suponhamos que a CESP colocasse isso, então ela está lá pedindo para que você marque certo ou errado, dizendo que, como convidada na conferência, Israel não aceitou a inclusão do Irã, tá bom? Então, isso aí estaria certo ou estaria errado, tá? Vou só colocar novamente aí para você. Muito bem, como é que nós vamos, então, trabalhar essa questão? Primeira coisa, o que é legal você, que vai fazer uma prova de atualidades, e se cair uma questão sobre o Oriente Médio, é ter uma noção do mapa do Oriente Médio. Então, vocês estão vendo aí na sua telinha, né? Você tem
formatado aí um mapa do Oriente Médio, como por exemplo a Turquia ao norte, a Arábia Saudita aí em verde em destaque, o Irã em Bordeaux, né? Ótimo, legal. Então, só para fazer aqui o apontamento, ó, vamos pegar aqui, né? Você tem aqui o Irã, que está trabalhando aqui a questão, Israel, que está aqui, ó, do lado, olha a Síria aqui, tá bom? Então, esta é uma forma da gente trabalhar aqui para você essas questões, mostrando mapas. Isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, deixando sempre para o candidato, se é África, se é Europa, se é Oriente Médio, como ele pode localizar os países, ok? Isso é muito importante. Vamos a um outro slide. Devido à retórica de acusações mútuas entre Irã e Israel, principalmente com referência ao programa nuclear iraniano, isso é legal você ter uma ideia. Esse programa nuclear iraniano, ele vem causando uma grande comoção. Israel deixa claro que não vai aceitar que um outro país do Oriente Médio detenha armas nucleares. Essa aí é uma das questões principais, né, entre as desavenças entre Irã e Israel. Então esse texto está mostrando isso. Está mostrando também que o governo do Irã apoia o Hamas, o Hezbollah. Estão vendo eles aqui, ó, isso aqui é a bandeira do Hamas e esta é a bandeira do Hezbollah. É isso. Qualquer pessoa que tenha aí um pouco de conhecimento do Oriente Médio sabe que o Irã apoia esses grupos terroristas que atacam Israel. Então está aí mais um motivo para Israel não aceitar a inclusão do Irã na Conferência de Paz em Genebra. Ok? Vamos a um outro. Aqui voltando então para o slide da pergunta. O que você marcaria então, candidato? Isso estaria correto ou estaria incorreto? Estaria certo ou estaria errado, tá bom? Vamos lá então para ver? Ué, estaria errado? Estaria errado por quê? Né? Porque você entendeu o que eu expliquei. Israel e Irã não se dão bem. Não dá para convidar os dois para a mesma festa. E aí vem Israel e diz, olha, a gente não quer que seja convidado o Irã. Então, a pergunta está afirmando isso, e eu estou dizendo para você que está errado. Está errado por quê? Porque é uma pegadinha. E isso a CESP gosta de fazer. Como é que é essa pegadinha? Vamos lá, vou te mostrar direitinho. Quando a gente pega aqui o texto, ó, tá vendo? Como convidada na conferência, Israel não aceita a inclusão do Irã, porque o país xiita é a favor do governo ditatorial de Assad. Desta parte aqui para cá, a questão está correta. O que não está correto? O que não está correto é isso aqui, ó. Ok? Como convidada na conferência. Ah, então é isso que está incorreto? É, candidato. Israel não foi convidada para a conferência. Aliás, até o Brasil participa dessa conferência de paz que está sendo realizada em Genebra, né? São principalmente Estados Unidos, União Europeia, Rússia, China participam. E o Brasil também. Agora, Israel não foi convidada. Então, se ela não foi convidada, é lógico que esta pergunta está errada. E está errada justamente, né? É uma forma de pegadinha, porque é lógico, né? Qualquer pessoa que entenda alguma coisa de Oriente Médio iria concordar que Israel não aceitaria a inclusão do Irã. Só que essa questão está errada porque Israel não faz parte, ela não está fazendo parte da conferência na Suíça, em Genebra, sobre a Síria. Tudo bem? Então, isso pode acontecer numa questão da CESP? Pode. Eles podem muito bem colocar uma questão, sendo que metade dela está certa e a outra metade está errada, ou vice-versa. Então é muito importante, candidato, que você tome cuidado com isso. Tá legal? Vamos a uma outra questão aqui.
Os Estados Unidos foram radicalmente contra a inclusão do Irã, porque o país dos ayatolás não aceita nenhum acordo sobre a questão nuclear. E aí? Isso estaria correto ou estaria certo ou estaria errado? Então, um dos principais países que combate o programa nuclear do Irã são os Estados Unidos. Okay? Além de, lógico, como você já entendeu, Israel e a União Europeia. Muito bem. Se o Irã tem desenvolvido esse projeto e os Estados Unidos é contra, de repente é mais que óbvio que os Estados Unidos foram radicalmente contra a inclusão do Irã na conferência em Genebra, e é por isso que a ONU teve que desconvidá-lo, não é? Não é isso que você está entendendo no texto? Os Estados Unidos foram radicalmente contra, porque o Irã não aceita nenhum acordo sobre a questão nuclear dele, né? Dele e Irã. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar essa questão. Manchete. Potências anunciam que acordo nuclear com o Irã entra em vigor em uma semana. E aí? Então, vamos lá, candidato. Não sei se você já está sabendo, acredito que talvez já até saiba, né, para você que tem feito aí uma leitura apurada de jornal, de revista, deve saber que o Irã e os Estados Unidos entraram finalmente num acordo sobre o programa nuclear do país dos ayatolás, né? Quando eu falo país dos ayatolás, é porque, na verdade, o Irã, como um país xiita que ele é religiosamente controlado pelos ayatolás, ok? Então, houve finalmente um acordo, o Irã concorda em reduzir o enriquecimento do urânio, que era de 20% para 5%, isso dá uma margem muito grande de confiabilidade ao programa nuclear iraniano para que Irã, não construa armas nucleares, porque para construir uma arma nuclear, o material radioativo precisa estar em 90%. O Irã queria 20%, mas os Estados Unidos e a União Europeia queriam 5%. O Irã finalmente concorda com isso, esse acordo já foi até assinado, agora em janeiro, repercutiu positivamente no mundo inteiro, e esse é um dos motivos que a ONU convidou o Irã para a conferência de paz em Genebra. Então, vamos voltar aqui à manchete, entendeu? Então, lá domingo, 12 de janeiro, finalmente, o acordo foi assinado em Teherã, para congelar seu programa nuclear, ou seja, o Irã não vai mais avançar no seu programa nuclear. Isso deixa o país dos ayatolás com uma grande credibilidade. Agora, se a gente voltar na alternativa, como é que está escrito? Os Estados Unidos foram radicalmente contra a inclusão do Irã, porque o país dos ayatolás não aceita nenhum acordo. E a gente vem para cá e descobre que não é bem assim. O Irã aceita sim um acordo. Tá aí os principais participantes deste acordo que foi assinado em janeiro, né? Então está aí na madrugada de domingo, o governo iraniano aceitou o acordo, tal. Você está vendo aí o secretário de Estado John Kerry, né? Para quem ainda não conhece, aqui o todo sorridente aqui bem no meio, né? É um braço direito de Barack Obama nas relações internacionais, né, o secretário de Estado, comemorando finalmente este acordo, que foi, viu, candidato, foi também assinado em Genebra, na Suíça, viu? A Conferência de Paz é em Genebra, na Suíça, e o acordo com o Irã para congelar o seu programa nuclear também foi assinado em Genebra, na Suíça. Tá legal? Então, se a gente tem agora todos esses dados, vamos lá? Será que agora você acerta essa questão? Vamos ver se você acertou? Isso, muito bem, candidato, é isso mesmo. A questão, ela tem que ser marcada como errada. Os Estados Unidos não queria desconvidar o Irã por causa do acordo nuclear. Tá bom? E aí é como eu disse para você, eu vou comentar porque o Irã foi desconvidado. Tá legal? Vamos para uma outra alternativa?
A União Europeia sempre deixou claro que o Irã jamais poderá participar de uma conferência de paz. Será que é isso? Será que a União Europeia é tão radical assim de dizer que o Irã jamais poderá participar de uma conferência de paz? Né? Porque o que eu quero agora tratar com você é o seguinte, tá? A União Europeia, isso antes do Irã aceitar um acordo para congelar o seu programa nuclear, a União Europeia aplicou uma sanção muito pesada ao Irã, não comprando mais o seu petróleo. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e a União Europeia era a sua melhor compradora. Então aí vem a União Europeia e diz, olha, se vocês não querem mais negociar a questão nuclear, então nós não compramos mais o seu petróleo. Isso de fato ocorreu lá em 2012. A União Europeia já não comprava mais, como não comprou também em 2013 o petróleo do Irã. Tá legal? Então, sabendo disso, é lógico que uma questão como essa que foi colocada, que a União Europeia jamais aceitaria a inclusão do Irã na conferência de paz, eu já até avisei você, meio pesado, não é? Agora, se a gente volta aqui, o que você então marcaria depois dessa discussão que nós fizemos? Isso estaria certo ou estaria errado? Isso estaria errado, candidato. Por quê? A União Europeia, como eu acabei de dizer, aplica sanções contra o Irã. Agora, achar que a União Europeia chegaria ao cúmulo de afirmar que jamais aceitaria é um pouco pesado. Tá bom? Então, se a questão fosse colocada assim, como eu coloquei, ela está errada. Tudo bem? Vamos para outra? O Irã é o epicentro do Islã xiita e sempre deixou claro que apoia a ditadura de Assad. E aí, candidato, isso está certo ou está errado? Então vamos lá, vamos trabalhar essa questão. Primeira coisa, tá aqui, você está vendo aí a foto do que é considerado o principal ayatolá no Irã hoje. Ali Khamenei é o nome desse senhor aí simpático de barba branca, que você está vendo. Inclusive, há quem afirme que é ele que governa o Irã, né? Não é, tá? O Rouhani, né, que é o novo presidente do Irã, que substituiu democraticamente o antigo presidente, o Mahmoud, né, o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad. Então, o Rouhani, que é o atual presidente, depois eu vou mostrar uma imagem dele para você. Na verdade, como o Ahmadinejad é um mero peão na mão do senhor Khamenei, que é esse que você está vendo aí na imagem, tá bom? Agora, é importante que você entenda também o seguinte, candidato, o Irã é sim um aliado de Bashar al-Assad, o ditador da Síria. Então, isso é fato, o Irã não esconde isso e nem a Síria, os dois contam um com o outro. Então, aí como estava lá dizendo a questão, né? Se a gente voltar aqui para a questão, o Irã é o epicentro do Islã xiita e sempre deixou claro que apoia a ditadura de Assad. Então, será que isso estaria certo ou estaria errado? Então, trabalhando aqui a questão, como eu estou fazendo com você, acredito que você já deve estar sabendo responder essa questão, não é? Então, xiita, a palavra xiita que tinha na questão. O Irã é o maior país xiita do mundo, né? O islamismo você pode dividi-lo entre sunita e xiita. Os sunitas são grande maioria e os xiitas minorias. Só que o Irã é onde você tem o maior número de xiitas no mundo islâmico, tá bom? E no xiismo do Irã, os seus diretores, né, os seus mentores são os ayatolás, como é o Khamenei que você está vendo aí
na imagem, tá bom? Então, voltando aqui para a questão, será que agora você saberia responder se isso está certo ou está errado? Vamos ver? Isso está certo, né? O Irã é o epicentro do Islã xiita e sempre deixou claro que apoia a ditadura de Assad. Tá legal? E assim, né, já trabalhando um pouco melhor aqui essa questão, outra coisa que é importante lembrar você, candidato, é que a Síria conta com o apoio da Rússia. Então, os maiores apoiadores da ditadura de Bashar al-Assad da Síria são, no Oriente Médio, o Irã, e no Conselho de Segurança da ONU, tá, a Rússia. Tá legal? Vamos ver uma outra questão. O Irã não poderá participar da conferência porque o ditador Assad não aceita nenhuma aproximação com o país xiita. Isso estaria certo ou estaria errado? Acredito eu, candidato, que depois dessa discussão que nós tivemos aqui nesses quase 20 minutos que nós estamos aqui discutindo, você deve saber matar essa questão. Então, eu estou colocando o slide aqui para você, só para mostrar, né? Este é o novo presidente do Irã, Hassan Rouhani, ele que substitui o Mahmoud Ahmadinejad, né? Foi ele, e ele é considerado, né, o Rouhani, ele é considerado moderado, o que foi uma surpresa a vitória dele, tá? A imagem do ditador Bashar al-Assad é esta, este é o ditador Assad, que vem governando a Síria já há muitos anos e herdou do seu pai, que também era ditador, a família Assad, então, ela tem governado a Síria já por décadas, tá? Então, os dois são aliados, tanto Rouhani quanto Assad, eles se ajudam mutuamente, e aí eu acho que você deve saber agora responder se isso está incorreto ou correto. Vamos lá? É lógico, não é, candidato? Está incorreto essa questão. Então, o que é importante eu dizer agora aqui para você, tá? Que o que você tem aí, a gente sempre vai disponibilizar alguns sites que nós consultamos, né, a nossa equipe aqui, uma equipe extremamente competente. Nós trabalhamos juntos, né, então eu dou algumas dicas, a equipe também, e a gente faz a pesquisa, nós fazemos essa pesquisa, e depois a gente gosta de disponibilizar para você os sites de onde nós tiramos aí a base, né, para essa discussão, para que você, com calma, possa conferir se nós estamos trabalhando de forma correta ou não, se as informações que eu estou aqui trabalhando com você estão corretas ou não. Agora, eu fiquei de responder, não é? Porque o Irã foi desconvidado. Então, vamos lá no comecinho do nosso texto, aonde você tem aqui, não é? Eu vou até ler rapidamente junto com você. O porta-voz da ONU, Martin Nesik, disse que Teherã havia sido convidado pelo secretário-geral Ban Ki-moon após autoridades iranianas terem entendido e apoiado a base e o objetivo da conferência. Mas publicamente, e aí sempre tem um mas, né? Mas publicamente, o governo iraniano afirmou que não aceitaria pré-condições para participar do encontro. Então, com isso, eu estou respondendo para você porque o Irã foi desconvidado. É isso mesmo. Quando foi convidado para a conferência, o governo iraniano gostou. Só que entendendo que haveria pré-condições à participação do Irã, o governo iraniano também deixou claro que, como eu já grifei aí para você, né, não aceitaria pré-condições para participar do encontro. Então, 2 dias depois de ser convidado para a Conferência de Paz em Genebra, o Irã foi desconvidado. Então não foi por pressão americana, pressão israelense, como a gente comentou aqui, ou porque a União Europeia não aceita, tá? Na verdade é que o governo de Rouhani
deixou claro que não aceitaria pré-condições para participar do encontro. Então a ONU teve que desconvidar o país dos ayatolás, sendo que a Síria obviamente gostaria que o Irã participasse, mas ele acabou, o Irã sendo desconvidado, tá bom? Então, com isso, eu espero ter trabalhado de uma forma clara para você, para apresentar o curso da Caixa Econômica de Atualidades para você, que é assim que nós vamos trabalhar várias questões sobre meio ambiente, crise internacional econômica, relações internacionais, política interna, segurança, infraestrutura brasileira. Nós vamos trabalhar assim, nós vamos buscar vários tipos de questões e trabalhar junto com você para que podemos, esta é a nossa intenção aqui do NEAF, prepará-lo para esta prova da Caixa Econômica Federal, tá bom? Um grande abraço para vocês, e para você, candidato e candidata, e espero vê-los o mais brevemente, tá bom? Grande abraço.